Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre a sífilis, que é uma infecção bacteriana que ela é geralmente transmitida pelo contato sexual. E ela começa a partir de uma ferida indolor que é causada pelo treponema pálido. Essa infecção ela se desenvolve em estágios e os sintomas variam de acordo com cada estágio. A primeira etapa desses estágios, ela envolve uma ferida indolor na genitália, no reto ou até mesmo na boca, que após a cura da ferida inicial, a segunda fase ela é caracterizada por uma irritação na pele. Então, depois disso, depois dessa irritação que é causada na pele, não há mais sintomas até a fase final dessa infecção, que pode ocorrer até meses ou até mesmo até anos mais tarde. E os sintomas mais comuns da sífilis, eles são úlceras genitais, lesões cutâneas, meningite, doença aórtica e algumas síndromes neurológicas. Essa infecção, ela geralmente é transmitida por contato sexual, mas ela também não pode ser só transmitida por contato sexual e geralmente também ela pode ser transmitida tanto na gravidez como por contato. E quando ela é causada na gravidez, ela tem o nome de sífilis congênita, que segundo estudos que fizemos quando estávamos fazendo esse trabalho, vimos que o risco de transmissão da sífilis congênita é de aproximadamente 30%, com um único encontro sexual com a pessoa com sífilis primária e de 60 a 80% de uma mãe infectada para o feto. O diagnóstico da sífilis ele pode ser feito através de um exame, que é exame de VDRL, que é utilizado por muitos anos já se utiliza esse exame para um diagnóstico da sífilis. E esse exame, apesar de ele ter uma sensibilidade elevada, ele apresenta uma baixa especificidade com resultados falsos positivos que estão relacionados a vários fatores interferentes. E o tratamento de escolha assim, mais eficaz da sífilis é o tratamento com penicilina besantina, que pode ser aplicado em qualquer unidade de saúde básica mais próxima, assim, da onde o indivíduo que está infectado, ele pode estar indo e pode estar fazendo tratamento com essa penicilina. Até agora, esse tratamento com essa penicilina, até agora, no momento, é o principal e mais eficaz para combater a bactéria que causa essa doença. E aí nessas imagens aí temos dois casos, um caso de sífilis terciária, que teve a perfuração do palato duro, e na outra imagem ao lado é um molar em amora de sífilis congênita. Eu vou falar um pouco sobre tuberculose, né? É uma doença infecciosa crônica e geralmente os fatores que foram associados a isso, em geral, países asiáticos, né? São guerras, fome, onde os países envolvidos na epidemia também da AIDS, que teve um aumento, né, de imigrantes provenientes de países endêmicos em tuberculose, a transmissão da tuberculose em locais superpovoados, em uma condição também de saneamento básico precário. Outro fator também de se adquirir a tuberculose antigamente era através do tuberculino do rebanho do leiteiro, né, da vaca, da própria vaca. Muitos casos surgiram nesse consumo do leite infectado, hoje já pasteurizado, né? Já não temos mais esse risco. Outro fator, né, nessa infecção que costuma ser também o resultado de disseminação direta de pessoa para pessoa por meio de gotículas respiratórias de um paciente com a doença já ativa. A infecção deve ser distinguida da doença ativa. A tuberculose primária ocorre também em indivíduos não expostos previamente ao microorganismo, envolvendo quase sempre o pulmão. A maioria das infecções ocorre com resultado de disseminação direta de pessoa para pessoa, como eu já tinha dito, por meio de gotículas, né? A doença ativa inicialmente
Inicialmente, né, esse microorganismo invoca uma resposta inflamatória crônica inespecífica, mas na maioria das vezes esse indivíduo com a infecção primária resulta apenas na formação de um nódulo localizado fibrocalcificado no sítio inicial. E esse envolvimento, né, no entanto, desse microorganismo pode ficar por muitos anos ou pela vida inteira, né, e permanece às vezes latantes. Apenas 5 a 10% dos pacientes com a tuberculose progride para infecção. Essa doença tem um estado de imunossupressão consistente frequentemente e é responsável também, e muitas vezes raras situações também, que a tuberculose ela ativa e pode decorrer diretamente a uma infecção primária. Mas, entretanto, a doença ativa costuma desenvolver em uma fase mais tardia da vida, com a reativação desse microorganismo em uma pessoa. Vou dar mais embasamento agora às lesões orais, né, da tuberculose. Essas lesões orais de tuberculose são raras, com a maioria dos casos apresentam-se uma úlcera crônica indolor. Essas apresentações têm menos frequência quando inclui áreas nodulares ou granulares, ou raramente essas áreas leucoplácidas, e na maioria das lesões apresentam infecções secundárias. O foco, né, onde tudo inicia, é o foco pulmonar, que ocorre preferencialmente em adultos de meia idade, a partir dos 40 anos. Não está claro se esta lesão desenvolve pela disseminação hematopagênica ou por exposição do escarro contaminado. Mas a prevalência que temos, né, em documentos, em livros, de um estudo, né, de autópsia, e revelou uma prevalência próxima a 20% quando esses pacientes, né, tinha sua língua infectada e foram examinadas, né, microscopicamente uma descoberta da tuberculose pulmonar. Com o resultado dessa investigação, as lesões orais ocorrem, porém não é comum. A tuberculose oral primária, seu envolvimento pulmonar é rara, sendo mais comum em crianças e adolescentes. Ou seja, a, a tuberculose, né, nos períodos primários, geralmente é desenvolvido em crianças, né, e adolescentes. Já na fase de secundária, já fica entre adultos de meia idade a partir dos 40 anos. E quando essa tuberculose oral primária está presente, usualmente ela envolve gengiva, fundo de vestíbulo e áreas de inflamação adjacente entre dentes ou locais de exodontia. As lesões orais secundárias são observadas com maior frequência em região de língua, palatos e lábios. Já as orais primárias costumam estar associadas ao aumento dos linfonodos regionais. A infecção microbacteriana não tuberculosas oriundas de leite hoje, através do leite no caso, hoje são raras. Geralmente hoje esses leites, né, já pasteurizado, assim como a rápida identificação das vacas infectadas, então o consumo hoje desse leite contaminado já não existe mais. Mas isso antigamente ressaltava em uma forma dessa infecção que era conhecida como escrófula. As lesões orais secundárias são observadas com maior frequência em região de língua, palato e lábios. Já as lesões, né, primárias costumam estar associadas a mais o aumento dos linfônodos regionais. O diagnóstico da doença ativa deve ser feito confirmado pelas colorações especiais para o microorganismo e pela cultura do tecido infectado ou do escarro. Tendo em vista que são necessárias de 4 a 6 semanas para essa identificação desse microorganismo em cultura, e a terapia de antituberculose é frequente e iniciada antes da identificação definitiva. Essa reação em cadeia de polimerase também é utilizada para a identificação do DNA.
e também acelera o diagnóstico sem a necessidade de esperar pelos resultados de cultura.